Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma aplicação prática daquilo que a gente aprendeu no vídeo anterior sobre fundos imobiliários. Então hoje eu vou mostrar como que eu faço para vocês aplicando na prática todos aqueles filtros. E se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui no card para você não perde tempo, vai lá, assiste tudinho para você entender melhor como que funciona essa dinâmica dos fundos imobiliários e quais foram os filtros que eu elegi para fazer as minhas análises. Funciona então essa dinâmica dos fundos imobiliários. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Basicamente, o funcionamento de um fundo imobiliário, ele se dá a partir do momento que um grupo de investidores, faz um investimento comprando cotas desse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário, ele é composto por administração, gestão e um portfólio, de imóveis ou ativos, de posse desse dinheiro dos investidores em caixa. Os fundos imobiliários vão comprar ativos-alvo. Então, esses ativos-alvo, eles podem ser tanto papéis quanto imóveis, Bom, e uma vez que esses ativos-alvo fazem parte, do portfólio da carteira desse fundo imobiliário, eles geram, então, uma receita para o fundo, proveniente de locação, proveniente do empréstimo com correção monetária, proveniente da venda de imóveis. Essa receita, consequentemente, é repassada para esse mesmo grupo, de cotistas, de investidores que possuem esse ativo, nas suas carteiras, nos seus portfólios. E, segundo a legislação vigente, os fundos imobiliários, eles devem distribuir, no mínimo, 95% do seu resultado financeiro semestral. Bom, quais são as vantagens, então, de se investir em fundos imobiliários? Bom, a primeira delas, diversificação de risco. Você tem a possibilidade de adquirir diversos ativos imobiliários, de modo que o seu investimento ele não vai ficar totalmente concentrado em um único tipo de empreendimento ou em uma única localização. Os fundos imobiliários, eles são excelentes geradores de renda passiva. Esse é um dos fatores que atrai mais investidores para esse segmento, de investimentos. Nós temos também o benefício fiscal, que, segundo a legislação, pessoas físicas são isentas de imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos pelos fundos imobiliários. Gestão profissional dos recursos. Existem profissionais especializados, equipes de gestores e administradores experientes, qualificados e capacitados que são responsáveis por todas as demandas, associadas à administração dos imóveis e do fundo. Então você acaba delegando para profissionais especializados todas as tarefas e atribuições inerentes à gestão e à administração desse fundo imobiliário. Liquidez. Se a gente for comparar quanto aos imóveis físicos, os fundos imobiliários eles têm uma liquidez muito mais alta. A liquidez é a facilidade em comprar e vender ativos. As cotas de fundos imobiliários elas são vendidas na bolsa de valores com bastante agilidade. Eu destaco aqui também a acessibilidade. Os fundos imobiliários eles permitem que pequenos investidores possam investir tanto em prédios comerciais, shopping centers e galpões logísticos, e é possível começar a investir nesses segmentos com menos de R$10. Bom, então como que a gente vai fazer então esse filtro inicial? Eu vou acessar aqui o site do Investidor 10. Aqui na interface inicial, a gente vai vir em fundos imobiliários e busca avançada. Eu vou usar essa ferramenta para fazer um filtro inicial e buscar aqui por algumas características dos fundos imobiliários que eu priorizo para as minhas análises. Você pode preencher conforme as suas necessidades. Para esse exemplo, eu vou trabalhar com os fundos imobiliários do tipo logística. Então, eu vou começar aqui segmentando o setor. Eu vou escolher aqui logístico e tipo naturalmente de tijolo. Bom, em P sobre VP, eu vou segmentar aqui para 0,9 até no máximo 1,1, que são os ativos alvo do meu interesse. O meu dividend yield mínimo aceitável é de 6%. Eu posso até aqui abrir o outro filtro para incluir o dividend yield médio dos últimos 5 anos. E eu também vou colocar aqui esse critério mínimo, seria de 6%. Para a liquidez diária, eu vou segmentar aqui por maior que 2 milhões. A minha preferência pessoal é que seja acima de R$1 milhão. E quanto ao patrimônio do fundo imobiliário, eu vou segmentar
entre 1 bilhão e 3 bilhões inicialmente, e já eu vou mostrar para vocês o porquê. E vou colocar buscar. Bom, então só fazendo aqui esse filtro inicial, eu já me abstenho de ter que olhar entre tantos outros fundos imobiliários desse segmento de logística e já tenho aqui uma pré-seleção daqueles que seriam os mais adequados para o meu perfil de investidora. E como que eu faço agora para filtrar ainda mais esses resultados, né? Porque o meu alvo aqui seria escolher 1 ou 2 ativos, por exemplo, para investir. Você vai selecionar, então, essas informações e vai transferir para uma planilha no Excel. Antes disso, eu só vou mostrar para vocês aqui que agora eu vou colocar em patrimônio maior que 3 bilhões. Vou continuar usando os mesmos filtros anteriores e vou selecionar aqui para buscar. Bom, nessas novas condições de busca, eu tenho aqui também agora o HGLG11 para fazer parte desse ranking, né? Como ele tem um patrimônio maior, né, que 3 bilhões, né, no valor de 5,17 bilhões, ele não tinha entrado, né, na seleção da ferramenta anterior, mas ele é o maior do segmento de logístico e também é uma opção interessante para a gente analisar. Se a gente observar aqui as informações que o site nos ofereceu, nós vamos observar aqui que eu adicionei a categoria dos preços, né? Temos aqui então o P sobre VP, dividend yield médio em 5 anos, liquidez diária e patrimônio do fundo imobiliário. Então, quais foram as outras categorias, né? Os outros filtros que eu adicionei aqui para ajudar na hora de fazer essa análise? A quantidade de imóveis que cada um desses fundos possui no seu portfólio. Adicionei também aqui um filtro que diz respeito à vacância física e financeira. Adicionei aqui esse item que diz respeito ao vencimento médio, né, dos contratos. Aqui a gente vai observar também uma comparação do fundo imobiliário com um índice de referência, nesse caso aqui o CDI, taxa de administração anual. Bom, essas demais informações vocês vão encontrar acessando os relatórios gerenciais de cada um dos fundos imobiliários do interesse de vocês, daqueles que vão compor a sua lista, né, para fazer parte desse ranking. O próximo passo é eleger pelo menos 3 dos melhores em cada uma dessas categorias. Eu já preenchi aqui e vou mostrar para vocês como que ficou. Para a gente entender melhor, aqui em P sobre VP eu selecionei os menores, né? Os 3 menores dessa categoria. Então, 0,98, o mais interessante aqui no momento, 1,01, e aqui no caso selecionei 2 porque estão iguais, e 1,02. Os demais estão maiores, eu não selecionei a princípio, né? Dividend yield, nesse caso, quanto maior, melhor. Então, eu selecionei 10,52, 9,20 e 9,03. Dividend yield médio de um período de 5 anos, eu selecionei o mesmo critério, né? Quanto maior, melhor. Nesse caso, selecionei esses 3. A liquidez diária, as maiores também são as melhores. Selecionei aqui 10 milhões, né, para o HGLG, 6,7 milhões para o BTLG e 3,5 milhões para o XPLG. Quanto ao patrimônio do FII, mesmas condições, né? Quanto maior, melhor. Eu selecionei então os 3 maiores dessa categoria. Para os imóveis, funciona da mesma forma, né? Quanto mais imóveis no portfólio, melhor. Selecionei aqui os 3. Bom, quanto à vacância física e financeira, quando for igual a 0 ou mais próximo de 0 possível, é o ideal. Existe ali uma margem de tolerância de 5 a 15% de vacância física e financeira, mas para essa categoria que eu selecionei os 3 menores, que atenderam ali o mais próximo de 0 possível, né? Para a categoria de vencimento dos contratos, quanto maior, melhor. Ou seja, quanto mais longo for o prazo de vencimento da média dos contratos assinados, isso traz mais estabilidade ainda para o investidor. Quando comparamos, então, cada um desses fundos imobiliários com o índice do CDI, a maioria deles aqui performa acima, né, dessa taxa de referência. Para a taxa de administração, eu selecionei também as 3 menores, né, porque quanto menor, melhor. Estabelecendo então esses filtros, né, comparando com equivalência fundos imobiliários que são do mesmo tipo, com patrimônios mais próximos, com portfólios mais parecidos. Após destacar essas métricas, né, vendo aquilo que é mais interessante dentro de cada categoria,
a gente vai conseguir aqui fazer uma pontuação, né? Eleger um ranking dos 3, então, que são mais interessantes para os objetivos de cada investidor. Nesse caso, para as métricas que eu utilizo, né, nas minhas análises. E você vai fazer conforme forem as suas necessidades. Bom, somando, então, cada uma das vezes que eu destaquei esse fundo como sendo positivo, eu somo aqui um total. Bom, e eu quero fazer uma ressalva aqui para esse fundo aqui em específico, o GALG 11. Eu trouxe ele para mostrar uma alternativa de melhor custo-benefício para diferentes perfis de investidores, né, para diferentes necessidades. Ele é um dos fundos que já passou por desdobramento das suas cotas na proporção de 1:10, e após esse desdobramento, ele passou a fazer parte do time ali de fundos imobiliários base 10. Lembrando que esse fundo aqui, ele não tem um patrimônio ainda que está dentro daquelas métricas que eu levantei inicialmente, né? Seu patrimônio é menor que R$1 bilhão, mas eu destaquei ele aqui por várias outras características, né, positivas e por conta também dessa acessibilidade, para mostrar para vocês que existem opções com melhor custo-benefício. Bom, então após fazer esse filtro aqui inicial, então nessa primeira análise aqui no Excel, eu selecionei aqui o HGLG11, o BTLG11 e o GALG11 como as 3 opções que mais pontuaram aqui nesse ranking que eu estabeleci. Bom, transferi todas essas informações aqui para baixo e passei o mesmo filtro novamente, agora selecionando 2 dos melhores. E no fim aqui eu tenho ainda mais uma consideração, né? Destacando aqui como opções em potencial, por exemplo, o BTLG11 e o HGLG11. E o GALG11 ele ainda se torna uma opção para aqueles investidores que buscam, né, um melhor custo-benefício. Espero que essas informações tenham sido úteis e possam te ajudar a fazer a sua análise e escolha de fundos imobiliários. Você pode aplicar essa técnica para qualquer outro tipo de setor, tanto de papéis quanto de shoppings, lajes corporativas, segmentos híbridos, desde que você faça essas comparações com equivalência, né? Sempre entre o mesmo tipo, sempre procurando comparar fundos com patrimônios mais parecidos, né, mais próximos, para que você tenha uma análise com mais confiança, com mais credibilidade. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e colegas investidores que também podem se beneficiar dessas informações. Deixe aqui abaixo nos comentários as suas dúvidas ou sugestões. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.